Essa semana ainda eu estava pensando sobre aquela fala que a gente diz, ou dizia, acho que meus pais diziam, meus avós, que o Brasil é um país do futuro. E eu falei, nossa, o que que significa o futuro? O que que significa, o que seria um processo de dedicação ao futuro? E, naturalmente, como sou psicanalista, pensei na psicanálise. Segundo os meus conhecimentos, a minha concepção, o Freud contribuiu muito para a noção de infância que nós temos. Ah, Quando o Freud começa a estudar os pacientes neuróticos, ele se dá conta de que as pessoas que nós chamamos doentes estão reproduzindo na vida adulta comportamentos infantis. Eu acho esse um ponto muito interessante da psicanálise. Então, isso que a gente chama de doença mental, que chamava na época do Freud, e eu não tenho certeza de que hoje seja muito diferente, a gente está dizendo de, olha, adulto se comportando como criança. E a partir disso, o Freud fundamenta aspectos muito importantes do psiquismo, porque o que ele se dá conta é de que a pessoa que a gente diz que está doente é a pessoa que está trazendo para a atualidade, para sua vida adulta, comportamentos infantis que na maior parte das vezes ela não pôde realizar, ou que ela realizou de forma compulsiva. Ou seja, não era o desejo dela fazer aquilo, mas ela faz. Foi o ambiente, a estrutura social, o cuidado familiar que a levou a agir daquela maneira. Então, para a psicanálise, a infância é um momento em que nós aprendemos a ser quem somos. Ter possibilidade de realizar as brincadeiras infantis, as experimentações infantis, é garantia de um adulto saudável. Vocês conhecem isso muito bem. Vocês, quando veem um adulto, sei lá, hoje em dia a gente tem essas liberdades que a gente não pode questionar muito o comportamento das pessoas, mas eu já vi alguns comportamentos adultos, assim, que a gente olha e fala, não teve infância, não teve adolescência. Ou seja, o senso comum traduziu isso. Olha, essa pessoa está fazendo agora o que ela não pôde fazer num momento adequado da vida. Ela está brincando agora o que ela não pôde brincar quando era a época de brincar. Eu conheço um monte de gente que teve que trabalhar na infância e que na vida adulta e até na velhice gosta muito, muito de comprar carrinho, de comprar bonecas. Eu me lembro da cena de uma senhora que chegou a brigar com a neta porque ela comprou uma casinha de boneca para a neta, mas ela não queria que a neta brincasse, ela queria ela entrar na casinha de bonecas e brincar. E quando ela se deu conta disso, ela se deu conta da criança que ela tinha sido sem brinquedos. É isso. Quando a gente fala de psicanálise infantil, na verdade eu penso que toda psicanálise é uma psicanálise infantil, porque toda psicanálise passa por esse momento de eu rever o que eu aprendi para sobreviver no meu momento inicial, no meu momento de formação e de trazer isso para a atualidade. Não se trata de uma censura, gente, não se trata de um adulto é completamente desprovido de infância, um adulto não brinca. Se trata de entender que existe um adulto. Então, na nossa concepção funciona assim. Se você não pôde ser criança, se a sua criança não foi satisfeita nos seus aspectos fundamentais, ela atravessa o seu cotidiano com os próprios desejos. Sabe aquela hora que você tem que trabalhar, que você tem que se concentrar e você simplesmente não consegue? Porque acontece alguma coisa na sua mente, porque você tem uma diarreia, porque, enfim, acontece alguma coisa que faz com que você perca o controle de si mesmo e da situação.
Uma das formas de ler isso é: tua criança te atravessou, tua criança tomou conta de você. A gente gosta muito de dizer que seu inconsciente veio à tona. Na maior parte das vezes, o inconsciente é uma manifestação infantil, um desejo infantil. É uma construção histórica de um momento que está se fazendo presente. Então, quando a gente fala de contemplar a infância, a gente está dizendo assim: vamos criar condições para que as crianças sejam completamente crianças, para que o adulto possa decidir quando ele vai ser criança. Para que o adulto possa ter autonomia sobre os seus comportamentos infantis. Então não é eu nunca vou ter um comportamento infantil, é eu vou tê-lo quando eu puder tê-lo, e não quando simplesmente ele me tomar na força do desejo, me impedindo em alguns momentos de fazer aquilo que eu preciso fazer, inclusive para manter a minha sobrevivência. Então, toda psicanálise, eu penso, é sim uma psicanálise infantil, e contemplar o nosso futuro é contemplar o cuidado com as nossas crianças. Não se trata de dar superpoderes nem superresponsabilidades para as crianças. Quando a gente fala de psicanálise infantil, a gente sempre está falando de criar condições num ambiente para que esta criança tenha o seu desenvolvimento da forma mais plena possível. A gente na psicanálise não acredita em perfeições nem em totalidades, mas a gente acredita em criar condições para que a criança se desenvolva adequadamente. E essas condições passam, claro, por considerar essa criança como sujeito da própria realidade, por dar para ela elementos, instrumentos, articulações que lhe permitam perceber a si mesmo agindo do mundo. É uma atitude extremamente complexa, mas as crianças conseguem isso muito rápido e de uma forma muitíssimo linda.